Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa aula do componente curricular de língua portuguesa para os quartos anos. Hoje nós vamos abordar o objeto de conhecimento chamado de intertextualidade. Nome grande, né? Difícil, mas vamos lá. Vocês vão acompanhar comigo agora aí na telinha a leitura do slide, ok? Intertextualidade é quando um texto remete a outro, ou seja, quando há influência de um texto sobre outro, que o toma como modelo ou ponto de partida. Existem três tipos de intertextualidade. A paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original. A apropriação, quando o texto é reescrito com as mesmas palavras. E a paródia, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original. Continuando acompanhando aí na telinha, vamos lá. No entanto, podem estar presentes em muitas circunstâncias, como é o caso dos anúncios publicitários. Vamos ver alguns exemplos? Acompanhe aí, ó. Olha para vocês verem, tem duas imagens aí semelhantes. Uma é a imagem original, a imagem à direita é a imagem original do artista Matt Groening, de Salvador Dalí. Salvador Dalí é o artista que fez a pintura original, a pintura à direita. Já o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons, fez uma remontagem, dessa pintura à direita. Então ele pegou os personagens dos Simpsons e fez toda uma caricatura deles aí, remetendo à pintura original de Salvador Dalí. Vamos para a próxima. Ali nós temos, uma propaganda de um leite condensado bem famoso, aonde ele usa o trecho de uma música de Rita Lee para ser o logotipo ali da propaganda. Nesse exemplo, temos um anúncio publicitário de um produto alimentício que faz referência à música de Rita Lee, intitulada Mania de Você. Que aí o título, a referência é essa, meu bem, você me dá água na boca. Então, está referindo, pegando a música, o trecho da música de Rita Lee, e usando para dizer que o leite condensado dá água na boca da pessoa, ok? Vamos agora fazer a leitura do texto Mulheres Modernas, tá? Vai aparecer para vocês aí esse texto para a gente fazer a leitura em conjunto, ok? Então vamos lá. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava, de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a saltê e acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava:
Eu, hein? Nem morta. Então, o que está querendo dizer esse texto aí? Que a princesa é uma mulher moderna, que ela não aceita mais essa vida, né, da mulher do lar. E ela não aceitou a proposta da rã, que dizia ser o príncipe, que se ela beijasse ele ia voltar à sua forma original e que eles iriam se casar e tal, e ela iria cuidar da casa, dos filhos. Então, assim, ela é uma mulher moderna, ela não quis. Ela preferiu, então, comer a rãzinha ali cozida e pular fora dessa proposta que ele fez. Nós vemos aí que esse texto é um texto adaptado de Luiz Fernando Veríssimo. Existe a história original que é da Princesa e o Sapo. Então ele fez uma adaptação da história da Princesa e o Sapo em cima desse texto que nós lemos agora. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos responder as questões abaixo. Número 1. O texto lido faz parte de qual tipo de texto? Nós temos aí as opções: dissertativo, narrativo, expositivo e injuntivo. Então você vai analisar, né, e responder. Que tipo de texto é esse? Ele é um texto dissertativo, narrativo, expositivo ou injuntivo? Lembra que nas aulas anteriores a gente está trabalhando justamente os textos narrativos. Então vamos lá. Questão 2. O gênero textual presente na história acima é o quê? Essa história que a gente leu agora, de mulheres modernas, é uma fábula? É um conto de fadas? É uma receita ou uma carta? Aí vocês vão avaliar e responder a número 2. Vamos para a questão 3. Ao conhecer o texto, podemos observar que apresenta uma intertextualidade. Sabemos também que a intertextualidade pode apresentar de 3 tipos. A qual tipo de intertextualidade esse conto pertence? Letra A, ele é uma paródia. Letra B, ele é uma paráfrase. Letra C, ele é uma apropriação. Ou D, não apresenta intertextualidade. Nós podemos voltar lá no texto, voltar lá no tópico onde explica os 3 tipos de intertextualidade. Vamos lá? Vamos fazer a leitura de novo. Existem 3 tipos de intertextualidade. A paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original. Paráfrase. Segundo, a apropriação, quando o texto é reescrito com as mesmas palavras. E terceiro, paródia, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original. Então, esse texto, Mulheres Modernas, aí vocês vão lembrar lá do texto original, que é da história da Princesa e o Sapo. Ele foi reescrito com as mesmas palavras ou ele tem ideias diferentes, ideias contrárias do texto original? Ah, mas eu não sei como é a ideia do texto original. Aí você pode fazer a pesquisa. Pode procurar lá a historinha da Princesa e o Sapo, ler a história e fazer a comparação da Princesa e o Sapo e Mulheres Modernas e ver o que ele seria. Se esse texto agora ele é uma paródia, se ele é uma paráfrase ou se ele é uma apropriação ou se ele não apresenta nenhuma intertextualidade. Ok? Vamos para número 4. Vamos fazer a leitura comigo lá na tela. A princesa do texto possui uma atitude típica das heroínas de contos de fada? Letra A, não, pois a princesa preza por sua independência
e não tem a ideia de felicidade relacionada à figura masculina, como costuma acontecer nos contos de fada? Letra A é essa. B, sim, pois as princesas de conto de fada também prezam por sua independência e têm a ideia de felicidade relacionada à figura masculina. Será que é essa? Vamos para a letra C. Sim, pois a princesa se apaixona pelo sapo. Ou seria a letra D? Sim, pois a princesa não preza pela sua independência. Essa está bem fácil essa daí. Vamos ler de novo a pergunta. A princesa do texto, desse texto, as mulheres modernas, ela possui uma atitude típica das heroínas de contos de fada? Quem são as heroínas do conto de fada? São as princesas. Lembra lá da Rapunzel? Era uma princesa. Lembra lá da Branca de Neve? Era uma princesa. Lembra lá da Bela Adormecida? Outra princesa. Elas eram princesas e heroínas. Mas lembram do final da história delas? Elas sempre se encontravam com um príncipe e se casavam com esse príncipe e iam viver felizes para sempre. Não era assim? E essa princesa desse texto que vocês fizeram a leitura agora, Mulheres Modernas, ela tem esse mesmo pensamento de encontrar um príncipe e casar com ele e ter filhos ou não? Ela quer ser uma mulher independente, que vai cuidar da vida dela sozinha, que não precisa de príncipe para cuidar da vida dela, que ela vai resolver tudo sozinha por conta dela. É só você parar para pensar e responder. Essa está bem facilzinho. Vamos para o número 5, acompanhar comigo lá na telinha, lá no slide. Em um conto de fada clássico, qual seria o desfecho desse conto? Letra A, ela não terminaria com o príncipe, por causa da sua mãe. Letra B, ela terminaria com o príncipe, mas com algumas condições. Letra C, ela não terminaria com o príncipe, pois não gostava dele. Letra D, ela terminaria com o príncipe e viveriam felizes para sempre. Vou ler de novo a questão 5, está muito fácil. Em um conto de fada clássico, ou seja, aqueles contos de fada que vocês já conhecem, qual seria o desfecho? Lembra que desfecho é o final? Qual seria o final dessa história? Está bem facilzinho, né? Qual é sempre o final da princesa num conto de fadas? Aí você vai marcar aí qual é o final que tem em todo o conto de fadas com a princesa. Aí você vai aí e marca, ok? Que lá na plataforma vai estar tudo isso aí para você responder ou na sua atividade impressa. Vamos para a próxima? Vamos acompanhar comigo lá no slide. Número 6. Qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo? Dito popular. Letra A. Melhor um na mão do que dois voando. B. Sempre existe um sapato velho para um pé doente. C. Antes só do que mal acompanhada. Ou D. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Volta aqui para mim. Vocês sabem o que é um dito popular? Ah, professor, eu não sei o que é um dito popular. Tá, de repente a gente pode até ter uma aula depois para a gente explicar sobre dito popular. Mas você pode aí em casa fazer uma pesquisa. O que é dito popular? O ditado popular, entendeu? O ditado popular que surge aí no meio do povão, há muitos anos já existe e dependendo dos países, há ditos populares próprios daqueles países. Então, lembrando desse texto, as mulheres modernas, qual desses 4 ditos populares se encaixa mais com a característica dessa personagem, mulheres modernas?
Lembra que ela era uma princesa, tal, encontrou a Ram quis fazer uma proposta para ele beijar ela e ele voltar a ser um príncipe, casar com ela cuidar da casa, lavar as roupas dele, ter filhos e tal. Só que ela não quis. Ela não quis, ela deu logo um fim na Ram e foi viver a vida dela. Então, qual desses 4 ditos populares parece mais com ela, com essa princesa desse texto? Aí você vai ler cada um deles e aquele que parecer mais com ela, com a moral da história dela, você vai marcar, ok? Então, nossa aula hoje se encerra por aqui. Lembrem-se de toda essa questão da pandemia que estamos vivendo, todos os cuidados que temos que ter quando sair de casa, usar a máscara, aonde chega, fazer a higienização das suas mãos com álcool em gel, porque ainda não temos a vacina, mas breve, muito breve ela vai aparecer, esperamos que apareça, e aí todos nós estaremos voltando a viver o nosso antigo normal. Enquanto isso, a gente tem que se cuidar, como nós estamos fazendo agora. Enquanto vocês estão em casa estudando e nós aqui, tudo isso é para que você possa ser preservado de qualquer probleminha, ok? Então, eu me despeço de vocês, desejo um grande abraço e até a próxima.